Olho para frente e vejo linhas, trapos e roupas para costurar. Todas as linhas fazendo pontilhado sobre as roupas. Todo o caminho a tapar buracos, mal dá para saber por onde tudo começou. Todos os buracos devemos preencher bem, para não haver pontos de ruptura. A vida é desta maneira, uma linha pontilhada, nessa que os pontos de ruptura vão ser constantes. Cada um que passa por nossas vidas é como um retalho colocado sobre os buracos da nossa existência. Cada pessoa que sai de nossas vidas é como um novo buraco, este que pode até ser preenchido, mas não será a mesma coisa. Cada retalho é único e tem sua beleza, seu valor, e cada um tem a sua própria história. Muitos pensam que a dor da perda pode ser reparada apenas conhecendo novas pessoas, mas na realidade é muito mais complexo. Nem sempre achar um remendo é a melhor opção, pois quanto mais você costurar, se este remendo que você colocou também rasgar, a ferida será maior. Dê tempo ao seu tempo. Não se apresse. Cada pessoa virá ao seu momento. O caminho pelos pontilhados da vida vai ser formado. Mas primeiro é preciso viver. Uma mesa vazia em minha frente. Posteriormente, cheia, mas não de alimentos ou de amigos, porém, cheia de questionamentos. A maior dúvida que perdura em mim até hoje, não importa o que aconteça, é: por que agimos desse jeito? Nos mudamos totalmente para situações que sequer gostamos. Nos tornamos outras pessoas apenas para alegrar os outros, para conseguir a tão sonhada atenção ou o destaque. As máscaras que colocamos são feitas com a mesma linha que usamos para tecer nossas histórias, e é com isso que nos confundimos em quem somos. Somos meros artistas de palco, com suas máscaras e figurinos, esperando a cortina se fechar. Antes que ela se feche, devemos explorar ao mundo a verdadeira face de nós, a nossa verdadeira arte. Acho que agora a resposta está mais clara. Talvez tudo isso que fazemos é para aliviar o que está dentro de nós. Só fingimos tudo para não ter que lidar com a realidade, que é chata e monótona. Talvez a atenção seja a única coisa que importa nesse imenso jogo de teatro, onde aqueles que mais atuam, mais acabam ganhando. Entretanto, devemos ter o cuidado, pois quando fingimos nossa realidade, criamos uma diferente e uma nova identidade, e com isto, podemos nos perder em nós mesmos. E cada segundo que passa, cada linha que colocamos no trajeto da vida vem se distorcendo, ao ponto de andarmos em círculos, e não reconhecermos sequer o início. O que era uma mesa com muitos pensamentos, logo se torna vazia, pois esgotei tudo o que tinha para pensar. A única coisa que sobra são as máscaras. Não vejo o que está em minha frente. Tudo o que é pode simplesmente não ser. E até tirarmos essas máscaras e enxergarmos o verdadeiro caminho, tudo será incerto, até mesmo nós. Não somos capazes de nos reconhecer. Estamos tanto tempo por trás dessas máscaras que nos esquecemos. Ou melhor, eu me esqueci. Mas e você? Você sabe quem é o seu verdadeiro eu? Ou você também já se esqueceu? Todo o tempo no agora são destroços. Acho que esperei tempo demais. Não é isso que fazemos? Esperamos. Esperamos as respostas virem para nós. Ficamos tanto tempo estagnados esperando que o tempo é o suficiente para tudo mudar e desmoronar. As respostas não vêm até você ou até mim. Assim como nada virá. Não fique aí contemplando o caos. Lute contra ele, agarre-o e acabe com aquilo que está te afligindo. Ou melhor, ao invés de ter uma luta incessante, apenas abrace o caos. O jeito mais simples é esse. Porém, não é fácil. A arte, seja ela música, pintura ou qualquer outra, é o puro caos de dentro das pessoas, sendo manifestado para o exterior. A pura essência de quem nós somos. A vida é uma guerra contra nós mesmos. E essa guerra nunca acaba. Mas devemos ser fortes, abraçarmos tudo. Pois se você já chegou até aqui, não custa nada continuar. Garanto que o final deste caminho vai lhe satisfazer. Estamos sempre recomeçando algo. Todo recomeço precisa de duas coisas: um começo
e algum tipo de incômodo. Pode ser um incômodo por querermos sempre mudar, pela nossa ambição de querer ter sempre as melhores coisas, ou até mesmo pelo nosso complexo narcisista. Somos todos narcisistas, e recentemente vi uma frase que me fez pensar bastante. O que traz a essência do que é ser humano é revelar de forma sutil o seu próprio ego. Essa frase sem dúvida alguma se encaixa perfeitamente com o que quero dizer. Todos nós temos a vontade de sermos notados. Recomeçamos as coisas, muitas vezes para melhorar e recebermos os nossos devidos elogios. Deixamos o nosso lado egocêntrico tomar forma nessas mínimas ações e colocamos uma máscara sobre nós. Damos a falsa impressão sobre nós mesmos e, quanto mais fazemos isto, mais nos distanciamos de quem realmente somos. Queremos mostrar que temos mais. Queremos transparecer o nosso lado narcisista de forma sutil. E assim como uma rosa, igual muitas, porém única, queremos nos destacar das outras. Receber os elogios. Nossa, que rosa bonita, não é mesmo? E assim, minimamente saciar nossa vontade infinita por atenção. Uma jovem raposa já me ensinou que todos nós somos únicos. Mesmo que repletos de seres iguais a nós, temos sempre o nosso jeito de cativar os outros, cada um de sua maneira única. Meu quarto já está sem espaço. Cada passo que dou, parece que estou mais perdido neste labirinto de roupas. Mas, de alguma forma, estou tendo alguns tipos de lembranças. O cheiro dessas roupas está me trazendo à tona muitos momentos que vivi quando criança. Quando nós éramos crianças, era tudo melhor, não é mesmo? Não precisávamos do tempo. Não nos importava saber dele. Somente com a hora de comer e a hora de dormir. Tudo isso passou. Nós éramos tão jovens. Agora, tudo o que fazemos é olhar com pressa para os nossos relógios, pois nem para isso nós temos o tempo. Acho que toda essa pilha de roupas está me fazendo mal. Uma grande dessas montanhas caiu em cima de mim e acho que comecei a alucinar. Toda a noção de tempo que tive embaixo dessas roupas foi perdida. E todo aquele tempo me fez pensar mais e mais sobre a minha existência. Por que deixei tantas roupas no meu quarto? Eu sequer consigo alcançar minha máquina de costura agora. Nós só pensamos no erro depois que ele acontece. Pelo menos, a partir disso posso deixar um aprendizado. A dor veio, porém a partir dela que vem a mudança. Esta que aos poucos ocorre, sem que percebêssemos. Está cada vez mais difícil respirar. Cada roupa que está aqui em minha frente me sufoca mais. Porém, essas roupas não são exatamente o que são, mas, na verdade, eram apenas vontades. Coisas que eu quis dizer em algum momento. Uma tormenta. Tudo aquilo que eu não disse até hoje vem se acumulando. E agora, aos poucos, me sufoca. Você tem algo que quer dizer? Qual o motivo de nunca em momento algum ter dito o que pensa? Bem, isto vem de cada um, mas a causa mais comum é o medo. Medo de ser julgado, criticado, ou até mesmo repudiado. Como disse antes, todos nós somos narcisistas, e o medo de uma crítica nos soa mais como um ataque direto. Preferimos guardar tudo o que temos dentro de nós mesmos, e abandonamos todas essas ideias de nos expressarmos. Reprimimos tudo, e fazemos de conta que essas vontades nunca existiram. Mas assim como uma bomba relógio, elas acabam estourando. Ou melhor colocando, assim como uma pilha de roupas, elas vêm se acumulando, até tomar conta de todo o nosso quarto. Quanto mais coisas você acumula, mais elas te sufocam, até um ponto que você não aguenta mais, e acaba entrando em uma crise. Todos nós temos um limite. Você não pode saber se algo irá dar certo ou errado, até que faça. Não fique se desculpando para não querer dizer o que precisa ser dito, e diga logo. Diga de uma vez. Elimine essa pilha de roupas na sua frente e veja a beleza do lugar que está. E bem, finalmente depois de tanto tempo,
poderei ter a paz e o conforto de ver a luz novamente. Fade into you. I think it's strange. You never knew. Buscamos pela paz, buscamos pelo conforto, mas a cada tentativa de conseguir essas coisas, nós nos frustramos cada vez mais. Até mesmo o bater de asas de uma simples borboleta pode gerar um tornado. Essa expressão descreve bem que até algo que pensamos ser insignificante pode causar um tremendo caos. O que é a paz sem o caos? O que é o caos sem a paz? Para termos a paz, antes é preciso estar em meio à tormenta. Antes de um desenho, precisamos ter a devida inspiração, e sobre cada roupa que estava em meu quarto, percebi que para ter a paz, antes tive de aceitar primeiro os meus problemas e resolvê-los. Não digo que foi fácil, também não digo que foi simples, mas o resultado me agradou, e aconselho você a clarear seu quarto. Essas pilhas de roupas em sua frente acabam tampando a verdadeira luz. A paz é boa, e agora que posso respirar, digo do fundo do meu coração, eu abracei o caos. Será teu território. Voe pra você, seja quem quiser fazer.